Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, vamos orar. Glória a Deus. Você está na presença de Deus. Que essa alegria não venha sair do seu coração. A oração também ela traz quebrantamento. Então ore, fale com Deus, Ele está para te ouvir. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor meu Deus, porque em Teus braços, ó Pai, encontramos descanso, encontramos guarida. Nós repousamos nos Teus braços, Senhor. Nos Teus braços, Senhor, onde nós encontramos, ó Pai, conforto, ó Pai, para a nossa alma. Aonde, Senhor, a tristeza, Senhor meu Deus, ela se converte em alegria, Senhor. Aonde, Pai querido, Pai, nos Teus braços, a paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, ela irradia dentro do nosso ser, ó Pai. Por isso nós estamos felizes, contentes, ó Pai querido, de estarmos na Tua presença mais uma vez. Estamos na Tua casa reunidos, ó Deus, meu Pai querido, exclusivamente para Te adorar, para Te exaltar, Senhor meu Deus. Só o Senhor sabe da forma que entramos neste lugar, Senhor. Só o Senhor sabe como estão as nossas vidas, ó Pai querido. E mesmo assim o Senhor tem nos aceitado, e mesmo assim o Senhor tem manifesto a Tua presença, meu Deus. Que este culto, Senhor, continue na Tua direção, que as nossas vidas continuem na Tua orientação, Senhor. Meu Deus, eu peço graça, Senhor, para ministrar a Tua boa palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar nesta noite como um canal de bênção, Senhor, para esta igreja, em nome de Jesus, ó Deus maravilhoso. Que o Senhor, meu Pai, a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que nós, a Tua igreja, Senhor, diminua, e que o Senhor cresça neste lugar. Esta festa é para o Senhor, toda adoração neste lugar é para o Senhor, toda glorificação neste lugar é para o Senhor, toda movimentação que nós fazemos neste lugar é para o Senhor, meu Deus. Por isso nós estamos felizes e contentes. Continua conosco, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Por favor, tome o seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Eu nunca aproveitei a oportunidade que foi me dada de ministrar a palavra nas vezes que eu tive, de honrar, através da orientação do Espírito Santo de Deus, a esta obra maravilhosa que o Senhor tem feito neste templo. Quero honrar, glorificando a Deus pela vida e por cada departamento desta igreja, começando pelo coral. Que coral lindo, sempre elogio o pastor Mia, que eu acho lindos os louvores do coral, que fala muito ao meu coração, me lembra de quando eu era criança, porque nasci no berço evangélico, e sempre meu pai escutava estes hinos, e quando eu ouço hoje me lembro e me alegra muito a minha alma. Também queria honrar o grupo de louvor, é muito lindo ver as adorações dos nossos irmãos, as crianças, que é o futuro da nossa igreja, e o coral Hebron, que coisa linda. Coral Hebron sempre louvando ao Senhor, expressando a sua adoração a Deus, não somente com as vozes, mas também com as partes do seu corpo. Deus se alegra muito. Também quero honrar sempre, as irmãs é sempre honrada nas igrejas, porque se você for ver um ministério que é antigo na igreja, são as irmãs que nunca param, nunca falham, nunca desistem. Que Deus sempre abençoe a vida de vocês, e vocês todos permaneçam firmes, sabendo que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero honrar a Deus pela vida de vocês. Pode ter certeza que Deus
se alegre, se alegrou com um culto que nós tivemos a oportunidade de oferecer a Deus aqui nesta noite, através da adoração, através da expressão do nosso louvor. Também quero agradecer a vida do nosso pastor presidente, que está de viagem, que logo estará conosco. Também agradecer a vida do pastor Elisandro, que nos convidou, confiou essa responsabilidade. Os demais companheiros do corpo eclesiástico que estão aqui, também os amados companheiros do corpo eclesiástico que estão na nave da igreja, que não são poucos, tem bastante, pastor Otaviano, nosso irmão pastor Ricardo, os demais, irmão pastor Daniel. Deus seja louvado pela vida de cada um. Também honrar a Deus pelos hinos da harpa, que nunca pode acabar, né, Andréia? O hino da harpa não pode acabar na nossa igreja, que é muito lindo ver os hinos da harpa, que são um princípio, né? Que fala muito aos nossos corações. Sem mais percas de tempo, convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo, no evangelho em que o nosso irmão Lucas escreveu, doutor Lucas, no capítulo de número 1, aleluia. Quero, se assim o Senhor nos orientar e nos capacitar, ministrar uma palavra expositiva, expor um texto em que há tempos estudo, leio, gosto muito, e que o Senhor tem nos falado através dele. Do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia e não feche, porque nós vamos juntos estar lendo no decorrer desta ministração. Versículo de número 5. Aleluia. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E tinha filhos, porque Isabel era estéril, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Guarde o versículo 10, que depois nós vamos abrir um parêntese nele. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Continuando, então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Eu quero pedir, por favor, para a igreja, as pessoas que estão ao seu lado, não precise sair do seu local, por favor, cumprimente esta pessoa, dê uma saudação a ela. Talvez a gente podemos às vezes chegar um pouco atrasado. Diga para esta pessoa que ela é bem-vinda neste local, que é um prazer estar contigo para cultuar a Deus, que é um prazer louvar a Deus juntamente com você. Dê um sorriso para esta pessoa, aleluia, porque isso também faz parte do nosso culto. Porque o culto, ele tem as suas particularidades,
tem as suas liturgias, e a saudação, a cumprimentação não está fora desta parte do culto, porque às vezes chegamos na igreja e da forma que chegamos voltamos, às vezes recebemos a palavra, fala aos nossos corações, mas às vezes estamos na igreja como se estivesse somente nós. E nós não estamos sozinhos, estamos com pessoas, e uma igreja ela é estabelecida por corpos, por uma comunidade. E esta comunidade ela vive, deve viver em comunhão uns com os outros. E dali gera confraternização, e dali gera amizade, e dali gera um amor maravilhoso, ao qual nós vivemos de uma forma em que se nós já estivéssemos vivendo no céu, porque o crente salvo, ele vive como se já estivesse na eternidade. Você compreende isto? Que o crente salvo em Cristo, ele vive como se já estivesse com Cristo na eternidade. E viver com Cristo na eternidade é ter comunhão uns com os outros. Por que eu estou dizendo isto? Porque esta vai ser a mensagem que Deus administrar aos nossos corações. Aleluia. Gestos simples geram extraordinários resultados. Gestos simples geram extraordinários resultados. Amada igreja, antes, por favor, quero glorificar a Deus também pela vida da minha esposa, uma companheira que tem estado do meu lado, tem passado grandes batalhas comigo, e Deus tem nos dado graça. Louvo a Deus pela tua vida e quero dizer que eu te amo, viu, meu amor? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. A mulher, às vezes, ela não é chamada ao ministério, mas é uma coluna no ministério do homem, não é verdade? Nós vemos aqui no contexto em que nós iniciamos a nossa leitura sobre a vida do sacerdote Zacarias. Nós vemos que Zacarias, juntamente com a sua esposa, eram fiéis ao Senhor. O próprio doutor Lucas dá testemunhos deles através dos escritos, através daquilo que ele tem acolhido das pessoas, das testemunhas oculares que passaram com Cristo. E ele dá testemunho dizendo que eles eram irrepreensíveis, que obedeciam ao Senhor, todos os seus preceitos, eram fiéis a Deus. Porém, eles tinham uma certa, vamos se dizer, uma certa ânsia, um certo desejo, que é um desejo que todo casal deseja, de ter filhos. Porém, a Bíblia nos mostra, em que nós lemos, que a sua esposa era estéril. E eles sempre oravam, pedindo que o Senhor concebesse a Isabel um filho. Sempre insistiam, sabendo da sua limitação humana, mas confiando no impossível de Deus, para operar um milagre, para operar uma maravilha no meio daquela família. Porém, se observar um sacerdote, ele tinha as suas obrigações na igreja, no templo, e ele se dedicava. A Bíblia ela se inicia mostrando neste contexto que eles eram ácidos, eles eram fiéis na obra do Senhor. Muitas vezes nós observamos isso, às vezes nós fazemos para Deus e não fazemos esperando alguma coisa em troca. Participamos de campanhas e colocamos a nossa crença que esta campanha de vitória há de trazer vitória também à minha vida, à minha família. E nós vemos que Deus começa a operar no meio da igreja através da oração dos departamentos, através da campanha, através da união da igreja. Mas às vezes nós, como nós, seres humanos somos, nós paramos e olhamos para nós, vemos Deus operar na vida do irmão, da irmã, mas olhamos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família,
E não vemos que o resultado em que nós esperávamos para que viesse a ver dentro do nosso lar, não está havendo. Nós vemos Deus operar na família de A, na família de B, Deus fazer através da família, operando nos filhos, operando no esposo, operando na esposa. Mas quando nós olhamos e vemos o resultado que há para as nossas vidas, nos traz entristecimento. Porque nós observamos que as pessoas estão alcançando, logicamente, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas existe um ponto que as pessoas estão alcançando também, porque eu estou intercedendo por elas, e Deus está ouvindo a minha oração. Então um sacerdote, meu amado irmão, muitas vezes, amada irmã, quando eu dizer irmão é no sentido genérico, diz no sentido todo, seja homem ou mulher, crianças e jovens. Então quando nós observamos a vida de um sacerdote para a obra do Senhor, trazendo para os dias de hoje um obreiro, um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, um cooperador, seja qual for a função que ele tem na igreja, ele tem que dar como sempre um servo diante do Senhor. Eu até comentei com o pastor Alessandro, um momento ali em que o nosso irmão, a gente tem o costume de chamar todo mundo de irmão, e aí a gente não guarda o nome, né? Mas é o amado irmão ali que deu o testemunho, que falou, Adeilton, Edenilson, eu conheço ele, mas o nome é difícil de guardar. Estava comentando com o pastor Alessandro ali, a forma que o amado irmão se expressa em cultuar ao Senhor como um servo. Se observarmos, não tinha essa necessidade. Aos olhos humanos não tem a necessidade de tanto, mas ele sente este prazer em estar servindo ao Senhor. E nós observamos que nos testemunhos que ele contou de um tempo atrás em que ele passou, permita-me usar, meu amado, de um tempo atrás que ele passou, era que o quê? Que Deus estava fazendo, mas fazendo através da vida, mas porém na sua vida, ele estava caminhando pelo estreito, mas a fidelidade diante de Deus, em que ele tinha, não parava por ali, porque ele chegava na igreja, servindo da mesma forma, que ele estava servindo quando estava tudo bem. A forma de cultuar a Deus e servir a Deus não pode interferir o que nós podemos estar passando lá fora, porque nós observamos que na vida de Zacarias, a situação precária em que ele vivia, de não ver o projeto e o sonho realizado, não interferia, e ele cumprir a obra do Senhor, servindo na casa de Deus. E nós não podemos paralisar, estagnar, ficarmos parados por alguma coisa que não está dando certo na nossa casa, por alguma coisa que não está dando certo no nosso trabalho, ou em qualquer outra parte da sociedade não está dando certo, ou o Brasil está em crise, ou tudo está virando ao contrário, e isso não pode interferir na minha e na sua adoração a Deus, porque Deus, Ele faz a obra individualmente do que está acontecendo na sociedade. Eu já disse uma vez, outras vezes, que Deus não precisa do tempo estar favorável para mudar a circunstância deste país. Deus não precisa do tempo estar favorável para mudar a circunstância da sua casa. Então não espere Deus fazer mais, ofereça, continue servindo, continue participando dos departamentos. Isso não pode paralisar um servo do Senhor. Não pode. Não pode te paralisar. A única coisa que paralisa um salvo, a única coisa que paralisa um crente é o pecado. Fora isso, nada pode nos paralisar, nada pode nos vencer. E nós vemos que Lucas dá testemunhos deles sobre o que eles eram fiéis ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que ele estando no templo, que ainda a Bíblia detalha que ele foi a sorte na vida dele, de naquele turno ele ser ali, queria estar queimando o incenso. Agora observa que eu pedi para você guardar o versículo 10, eu quero só abrir um parêntese nele, depois nós vamos dar continuidade. No versículo 10 diz assim,
e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Observamos e sabemos que antes de Jesus, antes do véu ser rasgado, somente o sacerdote entrava no templo. E havia todo ali um ritual antes do sacerdote entrar no templo, para que ele se entrasse no templo de uma forma regular diante do Senhor, de uma forma que agradaria ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que o povo não entrava, ficava para o lado de fora. Vamos usar um exemplo, trazer para nós. É como se agora eu estivesse aqui, como eu estou sendo o cordeiro para o sacrifício, eu estivesse aqui orando, buscando a Deus, cuidando dos afazeres dentro do templo, e toda a amada igreja estivesse lá fora, esperando, orando. E a Bíblia nos mostra que o povo estava lá fora orando. Agora, se você observar, vamos um pouco adiante, lá no versículo 34, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Ou seja, o sacerdote estava dentro do templo e tinha hora de ele entrar e hora de ele sair. Mas o povo observou que Zacarias, eles estavam ali orando, mas o povo observou que Zacarias estava demorando. E se ele estava demorando, eles estavam acreditando que ele tinha alguma mensagem para trazer àquele povo. O que eu pedi para abrir um parênteses aqui neste ponto é que havia todo um ritual para que o sacerdote entrasse no templo, uma preparação, uma purificação, uma santificação, porque o templo é lugar aonde o principal é Deus, aonde Deus é o foco, e Ele deve ser adorado, como eu disse no início do culto, com os nossos membros, com as nossas vozes, de uma forma que agrada a Ele. E o povo ansiava para saber o que estava acontecendo dentro do templo. Aí vem Jesus e rasga o véu, e quebra este paradigma, e permite que nós nos adentramos ao templo. Permite que aquilo que o sacerdote via fosse se revelado a nós. Então todos os paradigmas, todos os rituais necessários para entrar dentro do templo, que é para o sacerdote, para os obreiros que nós nos preparamos para estar aqui, buscamos a Deus, tanto quem vai ministrar quanto quem não vai. Há uma preparação também, como os departamentos que passam a semana inteira se preparando para oferecer um culto maravilhoso ao Senhor. Então todos estes rituais antes do culto tem que ser feito por toda a igreja. Nós devemos nos preparar. E preparar de que forma? O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entrar de uma forma em que nós não somos dignos de estarmos neste lugar. Não somos pessoas dignas de pisar nesse santuário. O que nos permite entrar nesse santuário é a graça de Deus. Graça, favor imerecível. Não merecíamos estar aqui, mas Deus nos deu Jesus, e Jesus rasgou o véu e fez com que nós nos permitisse adentrar neste lugar. Agora, quando nós vamos nos adentrar neste lugar, precisamos nos preparar antes. O culto começa na nossa casa, a nossa vida precisa ser um culto, porque quando eu adentrar dentro daquelas portas, não é para confessar os meus pecados, não é para me impedir alguma coisa, não é porque eu estou necessitando de alguma coisa, mas quando eu adentrar aquela porta, eu preciso estar de uma vida santificada diante de Deus, para que eu venha, minha vez é cultuar e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Precisamos compreender estes princípios, precisamos compreender. Fechando parênteses, observa que o anjo Gabriel veio diante de Zacarias. A resposta da oração veio. E Zacarias recebe aquela palavra do anjo e se alegra, fica feliz. Só que a Bíblia nos diz que entra temor, e o anjo fala: não temas, no versículo 13, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João.
Deus, Ele há de cumprir. Deus não desistiu. As suas orações não estão sendo lançadas ao vento. Deus vai fazer cumprir na sua vida. As promessas ainda estão de pé. Mas observe que os versículos adiante, o anjo vai dizendo qual será o ministério de João. E ele vai dizendo os ministérios. Aí chega no versículo 18, por favor acompanhe comigo. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que eu a seu tempo hão de se cumprir. Observe então que neste ponto Zacarias, ele indaga o anjo de uma forma em que o anjo percebe na sua indagação, porque lá na frente nós vamos ver, que nós vamos dar uma observada neste capítulo quase ele inteiro. Nós vamos ver que lá na frente Maria faz uma indagação parecida com essa. Por favor, vamos ver. No versículo de número 34. Por favor. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? As duas situações havia um impossível a acontecer. Havia uma necessidade de uma ação de Deus, de contrariar a lógica humana para que viesse a acontecer. Só que você observar as duas situações mostra que são parecidas às indagações, só que o semblante, a expressão de um mediante o anjo que lhe enviou a mensagem era uma e o outro era outra. Observe que o anjo percebe a incredulidade do sacerdote. Ele percebe que o sacerdote que orava, que buscava e que via acontecer na vida das pessoas e na dele não estava acontecendo, mas ele não desistia de orar, isso não iria acontecer de uma forma que será que realmente vai acontecer? É o que acontece, às vezes nós oramos porque acostumamos orar. Não oramos esperando que a situação venha acontecer. Não oramos esperando que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. Oramos porque acostumamos orar. Se torna às vezes até uma reza, uma oração repetitiva. E aí o que acontece? O anjo percebe a situação. Ele traz uma consequência que é de ficar mudo. O que o anjo quis fazer com ele foi o quê? Se você não tem capacidade para crer, você não tem capacidade de anunciar nada ao povo por esse tempo. Porque o seu semblante te denuncia. E nós sabemos que as palavras, ela vêm depois do testemunho. Não adianta eu chegar diante da igreja e ministrar uma palavra antes de Deus ministrar o meu coração e eu crer no poder desta palavra para a minha vida. Porque a expressão que eu trago para a igreja tem que ser de que eu estou vivenciando isto. Porque se eu não mostrar para a igreja que eu estou vivenciando o que eu estou pregando, a igreja perceberá a minha incredulidade. E descerei esse púlpito com vergonha, frustrado, e toda a igreja também ficará frustrada. É necessário que eu creia. Então aquele que não crê não tem o que falar, não tem o que expressar. Então aí o que acontece? Começa a se fechar as oportunidades que ele tanto deseja pela sua incredulidade. Mas não vamos nos apegar neste ponto, vamos continuar, por favor. Versículo 22. E saindo ele
não lhes podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio, ou seja, a minha vergonha, o meu vexame entre os homens. Observe então que o Deus, com a sua promessa, ele ainda continua de pé. E aí Isabel, a Bíblia diz que ela se ocultou, ou seja, ninguém estava sabendo da situação. Aí vamos entrar na segunda parte, porque nós vamos observar quando o anjo traz uma palavra, a palavra ministrada aos nossos corações, que há no nosso meio, dentro da igreja, isso não digo resumindo dentro desta igreja, mas diante de todas as igrejas que ministram a palavra de Deus, aqueles que expressam a crença na palavra ministrada e aqueles que não creem realmente aquilo para a sua vida. Até acredita, mas eu acredito na vida do meu irmão, não acredito na minha. Há diferença de expressões para aquele que crê e a expressão para aquele que não crê. Observe que no versículo 26, por favor, vamos continuar lendo. Acompanhe. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, aí vem aquela indagação: como se fará isto, visto que não conheço varão? Observe que a pergunta é parecida, mas a expressão que o anjo vê nela não é a mesma que ele viu em Zacarias. Foi uma indagação de uma pessoa que ainda não havia conhecido, não tinha ainda tido a lua de mel com seu esposo, estava noiva, ou até mesmo já havia casado, mas não morava ainda com seu esposo, porque existe uma liturgia enorme no casamento judaico. Então ela estava dizendo: mas como que isso vai acontecer, porque ainda não tive encontro com meu esposo? E aí disse assim, respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito. Foi explicando para ela, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E eis que também Isabel, aí ele fala o que ninguém sabia para Maria: Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui, aí vem a expressão de quem crê. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Vamos observar a situação em que Maria estava vivendo e a situação em que Zacarias estava vivendo. A situação em que Zacarias estava vivendo era a situação normal.
Se acontecesse um milagre, o nome do Senhor iria ser glorificado e ele iria ser cada vez mais reconhecido como alguém agraciado por Deus, porque Deus fez um milagre. Agora, na situação de Maria era muito mais difícil. Primeiro, porque ela ainda não tinha conhecido o varão e não tinha ainda se encontrado com seu esposo, não moravam juntos. E de repente chega o anjo e diz que ela ficará grávida, mas grávida do Espírito Santo. E não ficará grávida porque se deitará com o seu esposo. Aí observa a situação em que Maria estava vivendo. Porque Maria iria passar por algum simples momento que nós vemos um pouco adiante, que o próprio esposo se entristece por vê-la grávida. E depois o próprio Deus fala com ele. Mas observe que a situação em que aquela mulher iria passar era uma situação difícil para uma mulher passar, até mesmo nos dias de hoje. Imagine-se quem está noivo, por favor, mas imagine, mas não se preocupe. Se isso acontecesse com a sua noiva, do nada ela aparecesse e foi o anjo, qual seria a sua expressão? Que situação difícil que Maria estava se encontrando. Além de ter a rejeição da família do esposo, iria ter a rejeição da sua família, e iria ter a rejeição da sociedade, ainda mais naqueles tempos. Era perigoso ser até mesmo apedrejada. Isso não aconteceu porque o próprio Deus trabalhou para que depressa a obra do Senhor fosse concluída. Mas naquele momento Maria poderia pensar-se desta forma, mas ela pode até mesmo pensar, mas ela não expressou isso. Ela simplesmente confiou na palavra de Deus para a sua vida. E a expressão dela não foi de preocupação, não foi de incredulidade, foi a expressão de quem crê que Deus está no controle de todas as coisas. Ela estava de uma forma que mesmo que as pessoas o rejeitassem, ela iria fazer a vontade de Deus. A pessoa que expressa a crença na palavra de Deus, porque o próprio Deus falando através da sua palavra, ela não se importa com o que as pessoas vão dizer se ela se batizar. Ela não se importa com o que as pessoas vão dizer se ela quiser regularizar a sua vida e se converter completamente ao Senhor, rejeitando o costume de vida em que vivia no passado. Ela se importa somente em obedecer a Deus e fazer a sua vontade, porque é ciente que Deus cuidaria de tudo. Mas isso não é só expressado aqui. Aí nós entramos agora no poder que há na saudação. Uma pessoa que crê, ela não simplesmente, ela não tem o poder de ter fé diante das pessoas. A fé que ela tem contagia as pessoas que vivem ao seu redor, contagia no lar, porque uma conversão genuína, ela tem o poder de fazer a diferença na sociedade. Ela começa a fazer a diferença dentro de casa, e de casa ela passa para a vizinhança, da vizinhança para a rua, da rua para o bairro, do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país e do país para o mundo. A conversão, ela tem esse poder de influenciar, porque nós somos influenciados e influenciadores. Devemos tomar cuidado com quem nós somos, de quem nós somos influenciados e quem nós estamos influenciando, de que forma estamos influenciando. Observe então, amada igreja, vamos continuar lendo, vamos ir para o fim agora, uma parte gostosa. E vocês vão entender o porquê que eu pedi, para que você cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado. Versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi depressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Observe que o que nós fizemos momentos atrás, que eu pedi, foi uma saudação. A paz do Senhor. Foi muito bom você estar te ver neste lugar. E observe que após ela saudar, olha o que a Bíblia diz no 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Observe que uma saudação, uma simples atitude que nós temos, faz a diferença na vida daquele a quem nós cumprimentamos. Chegamos neste lugar, eu sei como está a minha vida, mas não sei como está a sua vida. Eu sei como está na minha casa, eu sei como está as finanças, as condições, mas eu não sei como está na sua casa, não sei como está nas suas finanças, não sei como está a situação conjugal, a situação familiar, a situação trabalhística, eu não sei como está. Mas eu sei que eu sirvo um Deus que é maravilhoso de cumprir todas as coisas. Independente do que você esteja passando, eu vou lhe dar a paz, porque a paz ela excede todo o entendimento, e ela tem o poder de mudar a circunstância da tua vida. É muito importante nós vivenciarmos isso dentro de nossa igreja. Não só dentro da igreja, mas também na rua. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Porque paz só dá quem tem paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, significa que vai além da natureza, vai além do natural. E essa paz ela tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração. O papel que os nossos irmãos fazem, aquele casal que faz ali na porta, eu me perdoe, não sei o nome, mas o papel que eles fazem, que a nossa irmã Thelma faz ali na porta, é um papel de suma importância, porque a forma que eles se expressam para vocês lá na portaria, vai ser a forma que vocês vão cultuar a Deus neste lugar. Às vezes você pode chegar de uma forma triste, desanimada, mas um sorriso que alguém chega diante de você e lhe cumprimenta com a paz do Senhor, pode mudar o culto, pode mudar a situação da sua vida, pode mudar a rotina da sua vida. Quantas pessoas você já cumprimentou que você nem sabia o que ela estava passando, mas que fez mudança não somente naquele momento, mas na história da vida dela. Quantas pessoas que estão lá fora, ou que estavam, e que estão aqui dentro hoje, talvez você nem sabe que ela está aqui, foi porque um dia você a saudou, foi porque um dia você a abraçou, e aquele momento que você foi pouco, foi simples, foi pequeno, mas gerou algo grande, que mudou a história daquela vida, que mudou a história daquela família. Nós sabemos que Maria estava com Cristo no ventre, mas quem aqui não está com Cristo no ventre? Cristo habita em mim, Cristo habita em você, e esse poder tem que ser manifestado através das nossas vidas. Veja o nosso irmão pastor Ricardo, parou até, viu pastor? Uns vídeos ali de 2, 3 minutinhos, 1 minutinho que ele faz ali, eu vejo todos os vídeos. Aquele simples ato gera mudança dentro de lares, porque as pessoas, enquanto estão abrindo a sua casa para programas de televisões que não convém, que não traz edificação, em um momento numa rede social que ela abre, alguém está ministrando a palavra, alguém está ministrando uma saudação para ela, pode fazer mudança dentro daquela casa. O espírito imundo não aguenta ouvir o poder, não consegue ouvir a saudação daquele que tem uma vida santificada diante de Deus.
Você pode fazer a diferença, nem muitas vezes através de um departamento da igreja, mas através de um simples cumprimento, com a paz do Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, volte sempre, não desista. Às vezes num abraço entre as irmãs, às vezes num abraço entre os irmãos. Eu tive a oportunidade de conviver ali um tempo com o pastor Vitorino e com a irmã Inês. Quantas vezes eu vi a irmã Inês abraçar uma irmã do nada, através do louvor, e aquela irmã se derramar, de chorar nos ombros da irmã Inês. A irmã até o momento estava sorrindo, adorando, mas a irmã sentia no coração e ela dava um abraço. E a pessoa se derramava, chorando nos ombros da irmã Inês. E eu via aquilo ali, eu via a ação do Espírito Santo. A irmã Inês não falava nada, ela simplesmente abraçava. E o poder de Deus vinha naquele lugar. E Deus curava as almas. Quantas almas são curadas através de um cumprimento, através de uma saudação. Há pessoas da igreja que às vezes não vai ser a palavra que vai falar com ela, não vai ser o louvor, mas vai ser o seu abraço, irmã, vai ser o seu aperto de mão, irmão, vai ser uma paz do Senhor que você dá, vai fazer a diferença na vida dela. Não deixe, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Vamos continuar, olha aqui. Vamos para o fim. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação, versículo 41, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Mas espera aí, quem falou para Isabel que ela estava grávida? Quem falou para Isabel que Maria estava grávida? Quem falou para Isabel que Maria estava concebendo o Messias? É aí que entra o poder, é aí que entra a testificação. Um abraço revela muita coisa, um aperto de mão revela muita coisa. Às vezes a pessoa vem até brava diante de você, mas na hora que pega na sua mão, ela tem que sentir a diferença no poder que há na sua vida, a diferença daquele que crê na palavra, a diferença daquele que crê na expressão que está oferecendo ao Senhor. Diz os homens que fizeram história no Evangelho, e dizia assim: pregue sempre, se preciso for, use as palavras. A maior mensagem ministrada são as nossas vidas. A maior mensagem ministrada, ela é ministrada quando nós nem percebemos que estamos sendo observados. Quantas pessoas já deram testemunho da sua vida e disseram simplesmente que, eu estou vendo, viu? Tem exemplo. A sua atitude fez eu repensar os meus conceitos. Precisamos viver isso, igreja. Nós temos que viver essa realidade, porque o nosso testemunho, ele ganha almas. A forma que nós vivemos na sociedade é a expressão que nós temos aqui dentro, porque o que nós vivemos aqui, nós expressamos lá fora. E é isso que nós vivemos aqui, essa adoração, essa comunhão, esse louvor que nós expressamos a Deus. E isso tem que ser manifesto lá fora, no nosso emprego, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde for, aonde você estiver. Ande como alguém que crê na palavra de Deus. Ande como alguém que tem como o Senhor da sua vida aquele que tem o controle de todas as coisas. Ande como aquele que crê que a situação ela vai mudar, independente de que forma que ela esteja. A nossa presença em ambientes em que a palavra de Deus não entra, mas entra através da sua vida.
ela tem que constranger o inimigo. Quantas vezes eu cheguei no meu trabalho, as pessoas que estavam ali conversando conversas paralelas, quando eu chegava, elas paravam de conversar e começavam a conversar só o que é certo. Porque eu estava lá? Porque talvez eu iria prejudicar alguém? Não, é porque alguém que crê na palavra chegou naquele lugar. E quando aonde a palavra chega, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser reverenciada. Nós fazemos a diferença não é com as nossas palavras, mas é a palavra que nós vivemos que faz a diferença onde nós chegamos. O ambiente pode estar todo ao contrário, mas quando você chega, tem que mudar, porque você está levando a luz. Você é a diferença no mundo. Eu sou a diferença no mundo. O próprio Jesus diz: nós somos a luz deste mundo. E a luz não pode ser colocada debaixo da mesa. Nós temos que iluminar, as trevas estão aí. E nós somos luz que fazemos a diferença através do poder da palavra de Deus. Concluindo, e de onde me provém isto? Versículo 43, a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois, olha para você ver o testemunho dela. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, a voz do quê? A voz do quê? Eis que chegar aos meus ouvidos a voz da tua? A voz da tua? O que é a saudação? A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, Isabel. Eis que chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação. A criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isabel disse: você creu, e as coisas do Senhor que da parte dele que foi dita para a sua vida vai se cumprir, porque você creu. Você crê, e quando você crê, você faz a diferença. E quer saber de uma coisa? Deus vai investir em você, porque você está trabalhando para o reino com um testemunho de vida. Deus vai investir na sua casa, Deus vai investir na sua vida. O seu testemunho não precisa fazer muito, simplesmente dê o testemunho, viva a palavra, e Deus vai começar a investir na sua vida, para mostrar para a sociedade que naquela casa mora um cristão que teme a Deus e que acredita na sua palavra. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Deus seja louvado na sua vida. Deus seja louvado nessa igreja. Que você possa compreender o poder que há na saudação. Por favor, não saia deste lugar nessa noite sem cumprimentar 2 ou 3 pessoas. As irmãs, dá um abraço nas irmãs. Quebra as barreiras, os irmãos. Abraça os irmãos aqui. Nós não temos esse preconceito. Abrace, porque há alguém neste lugar que precisa do seu abraço. Deus abençoe a todos.